A genetriz racional. Hoje estão dentro da fase racional, a caminho de possuir a genetriz da vida, que são essas três coisas: o mapa, a planta e a bússola. A genetriz que é a matriz da gênese do universo e das vidas do universo. Segundo volume do Histórico, página 32. Então está na genetriz racional toda a trajetória da deformação, que é de onde viemos, e para onde vamos, que é o mapa da vida. Está como tudo foi projetado para ser, o design de tudo, que é a planta da vida, a planta de nossas vidas. E está a diretriz, a indicação da direção, o norte racional a seguirmos, para voltarmos ao nosso verdadeiro estado original de ser, que é a bússola da vida. E está também a genetriz desse campo deformado material elétrico e magnético, a genetriz da natureza, que é quem faz tudo e todos, governa tudo e todos, organiza e lapida tudo e todos, e dá a todos o que cada um fez por onde merecer. Que nesse merecimento, está fazendo a pessoa nascer com o raciocínio, ou sem ele, nascendo como um irracional para seguir se transformando para as classes inferiores, nos baixos mundos dessa deformação racional, ou com o raciocínio, para a salvação dessa condição de sofredor e mortal. Razão pela qual, hoje, todos precisamos tomar posse da genetriz racional da vida. Que sem saber, para estar de posse desses poderes que formam a genetriz racional, a pessoa permanece perdida no mar revolto, sempre procurando o bem, e o bem sempre por ser encontrado, porque vive sem saber onde está, de onde veio, e para onde vai, como veio e como vai. Vive sem saber como é, o porquê de ser assim como é, e o porquê, e para que foi projetado, para assim ser. Todos vivendo sem saber o rumo a seguir, para o verdadeiro bem de suas vidas, poderem encontrar. Felizmente chegou para todos nós, a fase racional, trazendo a genetriz racional, que contém o mapa, a planta e a bússola para nos tirar desse mundo tempestuoso que, mais cedo ou mais tarde, destrói todas as vidas que aqui estão. Então, hoje, de posse dos livros Universo em Desencanto, todos passando a se conhecer, pelo conhecimento da verdadeira genetriz da vida, todos em pleno desenvolvimento dos seus raciocínios, para a ligação com os seus raciocínios. Que ligados aos nossos raciocínios, estamos ligados ao mundo racional. Assim, todos potencializados a deixarmos essa condição deformada de ser, e passando a ter a verdadeira forma de ser, a forma de racionais puros, limpos e perfeitos, seres de vida eterna e vida própria, habitantes do mundo racional. Salve! O método do estudo racional. Por que uns entendem a cultura racional de um jeito e outros entendem de outro? Porque uns estudam de uma forma e outros estudam de outra. Por isso os entendimentos são diferentes, por isso que a compreensão dos assuntos racionais são diferentes. A ponto de uns dizerem: parece que vocês estão lendo livros diferentes dos que eu estou lendo. Dizem isso porque chega mesmo a ser bem diferente a interpretação de uns e de outros, porque uns estudam de um jeito e outros estudam de outro. Porque tem o estudo pelo método do curso supremo e tem o estudo que não considera isso, aí a pessoa vai estudar o que está ali e entender o que está ali, naquela página, sem jamais confrontar com o contexto racional. Contexto racional significa as informações contidas nos 1000 livros racionais. Por isso, essas diferenças de entendimentos, porque o que se está lendo não é confrontado com o contexto racional. Vindo daí, uma interpretação fora do contexto, uma interpretação primária, presa às informações iniciais. Aí, quando se deparam com uma interpretação diferente das suas, chegam ao ponto de dizerem: vocês estão inventando uma outra cultura racional. E não é nada disso. Ocorre que uns estudam levando em conta como a cultura racional está arranjada e fazendo valer todo o conjunto de informações dos 1000 livros e outros não. Que é justamente nesse arranjo, nesse redígio racional e na observação de todo o contexto racional que vai dar a diferença de interpretações. Porque uns estudam conforme todas as orientações racionais de como se estudar a cultura racional e outros estudam levando em conta só parte das orientações. E ainda tem aqueles que nem isso fazem, leem de qualquer jeito,
da forma como lhes dita seus próprios pensamentos e seus acompanhantes, desprezando as orientações racionais em quase sua totalidade. Esses são praticamente analfabetos racionais participando do meio racional, só falam coisas salteadas, sem base e nem lógica, porque não sabem nada de cultura racional, não chegaram nem mesmo a ler uma só vez os 1000 livros racionais, sequencialmente. Esses não sabem nem quem é o raciocínio, e nem por quê, e nem para que ele está em sua pineal. Mas deixando esses de lado, voltamos para os que pelo menos se dedicam a estudar os 1000 livros sequencialmente, onde muitos já têm mais de meia dúzia de lidas, mas ainda assim se mantêm presos às interpretações primárias, sem avançarem em suas interpretações e compreensões dos assuntos racionais, porque seguem as orientações racionais de se ter a persistência na leitura, mas não seguem outras tantas orientações que vão lhes possibilitar encontrar o correto saber racional. Por isso essa diferença nas interpretações, até mesmo entre os que são persistentes na leitura, porque uns levam em conta as orientações racionais, para virem entender corretamente a cultura racional, e outros não, mesmo sendo persistentes e exemplares leitores dos livros Universo em Desencanto. Por isso que, por décadas, o João nos explicou como é o redígio do desencanto e como é o método de estudo a ser aplicado, para sabermos definir corretamente os elementos que explicam a nossa existência e a sua solução. Por isso se diz, felizes daqueles que aproveitaram essa colher de chá do racional superior, essa bênção do Senhor Manuel, aprendendo pelos esclarecimentos do João, de como se estudar a cultura racional, para dela se extrair o correto saber racional, que é de posse do correto saber racional, que todos vamos amadurecer racionalmente e vamos ficar prontos para a vidência racional. Salve! Em vida. Assim é feita a ligação da pessoa na vida eterna. Em vida, todos ligados aos seus raciocínios, que é a vida eterna racional colocada pela natureza na geração do ser humano. Aí não há mais morte, porque teve sua vida mortal, ligada à vida eterna racional. Só há, então, a mudança da pessoa para o seu verdadeiro natural, para o seu lugar de origem, a planície racional. Uma mudança consciente porque passou de aparelho racional para racional, quando foi ligado ao seu raciocínio. Então uma mudança de lugar, vendo e entendendo tudo, mudando para o seu estado natural de puro, limpo e perfeito, na planície racional. Para de lá então, mudar para o seu progresso de pureza, como um novo habitante do mundo racional. Assim se encerra o processo de gestação da fase racional. De animal racional passou para a fase primária da fase racional, a classe de estudante da cultura racional, a classe de aparelho racional. De aparelho racional, por sua ligação ao seu raciocínio, passou para a classe de racional, aí não morre mais, essa é a parte secundária da fase racional. E de racional, vem a sua transformação consciente para o seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, que é a parte fundamental da fase racional. Completa-se assim o processo de desenvolvimento do raciocínio do ser humano, que é o processo de gestação de um habitante do mundo racional, aqui dentro da deformação da planície racional. Salve! O correto saber racional. Se você não sabia disso, agora sabe, porque aí está explicado e reexplicado para todos, colocado ao alcance de todos, comunicado para todos, em várias redes sociais. Então pergunta-se, o que é o correto saber racional? É o saber avançado da cultura racional, é o entendimento correto dos assuntos racionais, com os elementos constantes da cultura racional, precisamente entendidos e corretamente definidos. Mas onde está este correto saber racional? Está na cultura racional? É óbvio. Está lá, nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, porque aqui só tratamos disso, do que está na cultura racional. Mas este saber está claro, simples e evidente para todos? Não, não está, esse é que é o X da questão, não está, está inserido no redígio do desencanto. E como é isso? É assim, a cultura racional foi ditada seguindo uma metodologia própria, metodologia essa, chamada de redígio do desencanto. E esse redígio do desencanto está descrito logo no primeiro volume da obra, mas uma descrição parcial, que vai se completando ao longo dos demais livros. Mas logo no primeiro volume, no capítulo, O que é desencanto,
já está exibido como é feito o ditado da verdade das verdades, como as verdades racionais são reveladas. De modo que, quem não tem pleno conhecimento dessa metodologia de comunicação racional, jamais vai conseguir obter o correto saber racional, que está nas páginas brilhantes do Universo em Desencanto. Vão ler, reler e tornar a reler inúmeras vezes, mas não vão conseguir sair do saber primário, que é o saber que se tem da cultura racional, quando se lê os livros, sem levar em conta como os assuntos racionais estão disponibilizados, principalmente, inicialmente. Aí não avançam para o correto saber da cultura racional, só ficam mesmo com o saber primário da cultura racional. Porque leem e releem, tudo emendado, tudo misturado, entendendo sempre tudo, repetidamente, na forma primária. Não separando nada, não completando nada, não considerando a psicologia racional, na forma da comunicação da cultura racional. Assim, sem saber e sem levar em conta o redígio do desencanto, sem essas chaves de decodificação do conteúdo racional, o correto saber que se extrai com o correto método de estudo racional não acontecerá. Sem saber disso, sem colocar esse saber na prática do seu estudo, o leitor jamais vai avançar no aprendizado, porque vai ficar sempre preso no labirinto do redígio do desencanto, vai ficar só com o saber primário racional. Aí, por mais anos que tenha de leitura, por mais vezes que tenha relido os 1000 livros racionais, ainda assim, se manterá no primarismo, entendendo alhos por bugalhos, quer dizer, sem ter o correto saber racional. Que tristeza! E veja bem, aqui ninguém está inventando nada, ninguém está criando nada, nada disso. O que aí está, é o que está nos livros, exatamente como está lá, orientando todos como podem avançar para o correto saber racional. Mas como ninguém alcançou isso, como ninguém foi capaz de entender isso, essas orientações que estão na própria cultura racional, orientando todos como devem estudar a cultura racional, para se obter o correto saber racional, é que veio João nos destacar e explicar esses pontos, repetidas vezes, por meio das respostas que dava às perguntas que lhe eram feitas. E esses destaques explicados, sobre a correta metodologia do estudo dos livros Universo em Desencanto, para extrair esse brilhante que lá está, o saber racional, aí estão sendo, esses destaques, mais uma vez propagados no meio racional, para favorecer todos, para alinhar todos, para todos chegarem à mesma conclusão, que é dada pelo correto saber do conhecimento de cultura racional. Então, para que todos tenham condições de extrair o correto saber racional, que está nos livros do mundo racional, todos precisam saber, entender e compreender o que é o redígio do desencanto, saber, entender e compreender o que é o curso supremo do raciocínio. E, principalmente, quais os assuntos sofrem a ação do redígio do desencanto, e quais pontos fundamentais se modificam na progressão das revelações racionais. Porque é só daí, é só por aí, que o brilhante racional, que é o correto saber racional, pode ser garimpado e encontrado dentro dos 1000 livros de cultura racional, e com isso, colocar todos prontos para a vidência racional. Salve! Qual é o clima racional do momento? É saber corretamente dos assuntos racionais. Que para participar desse clima racional, o estudante precisa tomar posse de 3 chaves que abrem as portas do correto saber racional. A primeira chave, o redígio do desencanto. Todos precisamos saber de todas as características do redígio do desencanto, de todas as peculiaridades do redígio do desencanto. A segunda chave, os assuntos fundamentais que sofrem a ação do redígio do desencanto. Todos precisamos saber quais são os assuntos fundamentais que são apresentados e explicados na forma do redígio do desencanto. E quais desses assuntos fundamentais vão ter suas definições modificadas nos livros adiante. Porque sem saber quais são os assuntos que sofrem a ação do redígio do desencanto, não tem como a gente identificar esses assuntos, e observar como, e quando, estão sendo tratados na forma do desencanto. E a terceira chave é o curso supremo do raciocínio, que é quando na relida, o estudante sabendo quais assuntos foram afetados pelo redígio do desencanto, quando estiver passando por eles, vai tratar de dar o sentido correto para esses pontos ou assuntos, para que venha interpretar corretamente a mensagem racional. Aí o estudante passa corretamente a se conhecer, porque tomou posse das 3 chaves que decodificam o saber racional, que abre as portas do correto saber racional para todos. Este é o clima racional do momento, todos passarem do saber primário racional para o correto saber racional. Porque é o correto saber racional que alinha todos aos seus raciocínios, e assim ficam prontos para a vidência racional. Salve! Os assuntos fundamentais da cultura racional.
quais desses assuntos fundamentais sofrem a ação do redígio do desencanto? Sofrer a ação do redígio do desencanto significa que são, de alguma forma, modificados seus sentidos ou definições ao longo dos livros em relação às suas apresentações iniciais. Então se pergunta, quais são os assuntos fundamentais da cultura racional? O ser humano, o assunto mais importante de todos, por ser o ser humano o centro de tudo, por tudo ter sido projetado em função do ser humano e para a realização do propósito da existência humana. O raciocínio, por ser o raciocínio um habitante do mundo racional que dá causa ao ser humano e o vincula à mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior. O racional superior, por ser a fonte suprema geradora da vida, a base e a lógica da vida. O projeto do racional superior para geração, formação, evolução e racionalização das vidas humanas, por estar nisso, a compreensão do propósito racional de nossas existências. A planície racional, o lugar de origem de todos. A natureza, por ser o poder máximo da deformação, a responsável pela evolução humana e por ser quem faz e desfaz do ser humano, colocando, na geração do ser humano, o vínculo com o mundo racional. MJC, por ser quem disponibilizou a energia racional, aqui na deformação, em forma de conhecimentos racionais nos livros Universo em Desencanto, para a salvação racional da humanidade. A cultura racional, os livros Universo em Desencanto, por serem os meios pelos quais o racional superior arranjou para que a energia racional necessária ao desenvolvimento do raciocínio esteja disponível para todos, ao alcance de todos. As 7 partes, por serem as 7 partes, a fonte das sementes geradoras das vidas humanas, no rosário da vida. As 21 eternidades ou degraus, do histórico da deformação da planície racional e da geração e evolução da humanidade, elementos estes, fundamentais para que a gente venha passar a se conhecer. A justa, força e razão, os 3 poderes da vida, que é o astral inferior, o astral superior e o mundo racional, que equivale ao campo de vida elétrico e magnético, o mediador racional, e a base da vida, o mundo de origem de tudo e de todos, o mundo racional. Os 2 alfabetos de astrologia, por serem regimes de vida importantes para a condução das vidas humanas da melhor maneira possível, aqui na deformação, principalmente o alfabeto de astrologia do astral superior, porque conduziu a primeira humanidade para fora da deformação. As 2 humanidades, por esse histórico de geração e desenvolvimento das 2 humanidades, nos ajudar a entender como chegamos até aqui. O pensamento e a imaginação, por serem a base de entendimento das vidas humanas em seu processo evolucionário natural para chegarem a terem condições de, agora, desenvolverem os seus raciocínios. As causas dos sofrimentos, por informar a todos como tudo se desenvolveu dessa forma infernal, onde todos sofrem sem saber por quê e nem para quê, sofrendo todos, uns mais, outros menos, e outros sendo torturados mesmo, impiedosamente, até por uma vida inteira. Os invisíveis do astral térreo, por serem essas entidades um poder que tem influência direta no comportamento e na vida de todos. As 4 partes racionais do ser humano, por estarem nessas 4 partes racionais, os meios pelos quais a centelha de vida elétrica e magnética, a vida material humana, se transforma em vida, em uma vida eterna racional. A imunização racional, por ser o processo pelo qual o ser humano passa a ser um ser material racional, um ser com a vida e com consciência de um habitante do mundo racional. A vidência racional antes da imunização racional, por ser um poder que ajuda o estudante a ter com quem contar e onde se agarrar, para poder ter forças de chegar ao momento de sua consagração racional. A geografia da deformação, por mostrar que a Terra é o centro desse universo deformado, o centro de concentração da vida em evolução, dentro da deformação. A persistência na leitura sequencial, o redígio do desencanto e o curso supremo do raciocínio, por serem esses os meios pelos quais os estudantes passam a ter os seus raciocínios desenvolvidos e alcançam o correto saber racional. O correto saber racional, por ser esse saber imprescindível, a abertura da vidência racional. O natural da vida,
o natural deformado e o verdadeiro natural, por esse saber levar o estudante a compreender o porquê foi formado da forma que aqui está, como sofredor e mortal, mas que a vida tem solução, deixando esse estado de natural deformado e passando a ter a forma do verdadeiro natural, que é de vida eterna, habitante do mundo racional. A cultura racional como sendo, como de fato é, uma dádiva do mundo racional, e não um produto comercial, para que chegue ao fim essa vida infernal de doenças, guerras, covardias e torturas, corrupção, sofrimentos, matanças, envelhecimentos e mortes, por estar nesse reconhecimento, o trato correto e sem máculas, na produção e distribuição dos livros Universo em Desencanto. Salve! A fase de transição. Porque as coisas ainda estão ruins como estão, uma vez que a fase racional entrou em 1935. Porque entrou a fase racional, mas em respeito às ordens naturais das coisas, tem esse período de transição. E nesse período, toda a regência e toda a soberania sobre a humanidade ainda está por conta da natureza. Então a gente lê nos livros sobre a grandiosidade da fase racional, sobre o desencanto da humanidade, que é o desenvolvimento e funcionamento do raciocínio, mas na realidade, as coisas são outras. Porque segue a natureza em suas ações de liquidação. De modo que a gente anseia por melhorias no Brasil e no mundo, por já termos muito tempo nesse processo de mudança, de uma fase para outra, mas as coisas continuam se agravando, piorando, porque com o magnetismo atuante, tudo vai de pior para pior, se liquidando. Porque acabou a fase do progresso material, acabou o progresso do pensamento, acabou o progresso da vida com a regência da natureza, e tudo estava para ser mais uma vez destruído pela dona da deformação, por isso veio a fase racional. Veio a fase racional para embargar essa liquidação com a efetivação do terceiro ciclo da vida. Assim veio a fase racional, mas como tem o respeito do mundo racional para com a natureza, tem essa fase de transição. Transitando da regência da natureza, para a regência racional. Que nesse respeito, teve e tem, os milhares de pedidos do racional superior à natureza, para que nessa fase de transição, alivie os tormentos e liquidação dos seus filhos, levando aos seus filhos o conhecimento para a sua racionalização. Então, a natureza em sua soberania, faz o que aí está fazendo, e o mundo racional observando tudo, e aguardando a natureza levar a cultura racional para toda a sua humanidade. Porque estamos no momento de transição, que neste momento, tem o respeito total à soberania da natureza no governo e trato com os seus feitos. Por isso que as coisas ainda assim estão, porque se a natureza quiser ela faz, mas se não quiser, ela não faz. Assim, enquanto tarda o mundo racional em trazer o segmento da evolução da fase racional para a humanidade, vamos vendo o que aí está se passando, tudo piorando, adoecendo, e se destruindo, cada vez mais, sem solução. Porque a solução está no funcionamento do raciocínio, está na imunização racional da humanidade. Sendo isso, o segmento, a efetivação, e a evolução da fase racional. Porque a fase racional veio, ligou os dois mundos em um só, vindo assim, a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Com isso vieram os pioneiros que seguiram as orientações racionais, de ler, reler e estudar todos os livros, na sequência, sem pular nenhum. E assim foi feito, mas nisso se estagnou. Porque quem deveria prover a continuidade da fase racional se calou. Ficando tão somente as cobranças da natureza, o enfraquecimento, o secamento do pensamento, e a liquidação dos pensadores em andamento. Porque quem deveria prover o progresso racional, em meio à humanidade, se calou. E calou a natureza, neste período de transição, que tão respeitosamente foi plenamente concedido para ela, pelo mundo racional. Então, calou o mundo racional, esperando a natureza atender seus pedidos feitos, e registrados na cultura racional, e que por sua vez, também não fez mais nada, ou nada demais, em favor da racionalização da humanidade. Porque para o mundo racional, tem a hora certa de fazer as coisas racionais acontecerem, que a hora certa para o mundo racional, não é, com certeza, a hora certa para a humanidade. Porque para a humanidade sofredora e mortal, essa hora é para ontem, foi para muito tempo atrás, porque os sofrimentos e as mortes, como se diz, não fazem graça para ninguém rir. Então segue a humanidade apodrecendo nas garras do magnetismo, porque amadureceu, mas não foi dada a ela uma forma de continuação.
E os pioneiros que encontraram a fórmula de continuação, que é a cultura racional, aí estão aguardando a boa vontade do mundo racional, em dar para esses pioneiros a vidência racional, para pelo menos poderem saber como se conduzirem, em meio a esse caos de degeneração generalizada, tendo com quem contar e onde se agarrar, até que lhes chegue a imunização racional. Então tem esses momentos angustiosos, e essa angústia em muitos dos estudantes, que estão vendo tudo o que se passa na vida, pelo mundo todo, esse caos que se abate por sobre todos, e sem nada de bom acontecer, mesmo após quase um século de fase racional. E mais angustioso ainda, para os pioneiros, é ver o tempo trazendo a sua própria liquidação. Assim sentem os que já há décadas deixaram a juventude, mas que aí estão firmes, com os livros nas mãos. De modo que, só nos resta mesmo essa alternativa, nessa fase de transição, a de aprendermos todos os dias, cada vez mais, para virmos a saber corretamente da cultura racional, para que esse saber nos apronte, para virmos a ter a tão esperada vidência racional, prometida logo nos primeiros livros de cultura racional, quando assim o mundo racional desejar. Então vamos tendo mais paciência do que já tivemos até então, e vamos seguir fazendo a parte que nos cabe, que é saber corretamente de todos os assuntos racionais, para seguirmos nos aproximando e nos ligando aos nossos raciocínios, que é quem tem tudo para nos dar, quando a hora chegar. Salve! O propósito racional. A forma como o racional superior relata a origem da humanidade, a sua geração, evolução e solução, não é linear, não é direta, é dosada, progressiva e explicada muitas vezes de forma entremeada, entremeando um assunto com outro. Que nisso está a grande dificuldade que todos temos em entender corretamente os assuntos racionais. Porque para o correto entendimento dos assuntos fundamentais da existência humana, a sua origem, sua geração, sua evolução e sua racionalização, o estudante precisa saber disso, saber dessa forma peculiar de como esses assuntos nos são comunicados. Sabendo disso, sabedor disso na relida, o estudante vai alinhando, vai desentremeando e completando os assuntos racionais, vindo daí, o correto saber racional, o correto entendimento dos pontos fundamentais sobre nossa existência aqui nesse chão, nossa evolução, e agora, a nossa ligação aos nossos raciocínios. Que, em resumo, é sabermos clara e objetivamente do propósito de termos vindo à existência. E qual é o propósito de termos vindo a existir nessa deformação racional? Nesse universo material elétrico e magnético. O propósito é de nos tornarmos vidas eternas racionais, o propósito é de nos tornarmos habitantes do mundo racional. Porque veio a deformação de uma parte da planície racional, que é de onde os habitantes do mundo racional são feitos. Daí, veio o projeto do racional superior, para que uma forma de vida pudesse ser gerada na deformação dessa parte, para que com a sua evolução, através do tempo, pudesse tomar a forma das vidas que ele faz a partir da planície racional, em seu estado original. Então, o racional superior fez, e faz habitantes do mundo racional, a partir da massa cósmica pura, limpa e perfeita, que é a planície racional, em seu estado original. Mas, como houve a deformação de uma parte da planície racional, nesse conteúdo deformado material, os habitantes do mundo racional não puderam mais ser gerados dessa parte, porque essa parte da planície racional desceu, se transformou e perdeu a sua pureza racional, pureza da qual os habitantes do mundo racional são gerados. Por isso, veio esse projeto de vida humana, uma vida deformada, uma centelha de vida material elétrica e magnética, mas com as propriedades naturais e racionais de se disforminizar e vir a se tornar uma vida eterna racional. E essas vidas eternas racionais, em que se tornarão as vidas humanas, são as mesmas formas de vidas, que são feitas pelo racional superior, lá no mundo racional, a partir da planície racional em seu estado natural. Sendo esse, o propósito do racional superior para os seres humanos, em seu projeto de vida, para serem feitas, mesmo na deformação da planície racional, vidas racionais. Sendo esse, o propósito da existência humana, se tornar uma vida eterna racional, para depois vir a ter seu corpo de pureza, e se tornar então, um novo habitante do mundo racional.
Então, desentremeando, completando e alinhando os assuntos racionais, todos chegam a essa mesma conclusão. E chegando a essa conclusão, acabam as muitas dificuldades que o estudante tem em entender e compreender a cultura racional. Porque o conhecimento que estava codificado pelo redígio do desencanto foi decodificado pelo estudo do curso supremo do raciocínio. Aí todos bem, muito bem, porque estão obtendo o correto saber racional. Assim, todos entendendo e compreendendo tudo certinho, e ficando prontos para a vidência racional. Salve! Entendendo melhor a formação do ser humano. Graças aos muitos esclarecimentos do João, hoje, todos estamos separando com muita facilidade os relatos do racional superior sobre as origens das humanidades. Porque no redígio do desencanto tem isso, tem o racional superior explicando a formação das duas humanidades de forma entremeada uma com a outra. Assim, na relida, vamos observando a mistura feita pelo racional superior, e já vamos separando. Porque hoje, sabemos claramente que são duas coisas distintas, a geração da primeira humanidade e a geração da segunda. Com isso, vamos todos assimilando em nossos eus o correto saber racional. E assim, vamos amadurecendo racionalmente, e já aguardando chegar a nossa vez para sermos diplomados com a vidência racional. Porque é esse o resultado de todos que estudam a cultura racional, ficam prontos para a vidência racional. Então, sabendo do redígio do desencanto, da forma como o racional superior nos comunica os assuntos racionais, em partes, em doses homeopáticas, com um assunto entremeado com o outro, ao longo do estudo vamos separando as coisas e colocando cada coisa em seu lugar. Assim é com o estudo sobre o surgimento das humanidades, na deformação da planície racional, onde cada humanidade tem sua forma de geração, e seu grupo próprio de habitantes do mundo racional, e o estágio distinto em que se encontrava a planície racional em sua deformação. A primeira humanidade nasceu das formas no chão, pela extinção do grupo de habitantes do mundo racional que se extinguiu em cima do início da água e da terra, na resina e na goma, em que se transformava a planície racional. Já a segunda humanidade nasceu mais adiante, quando a planície racional já tinha se deformado nas 7 partes, nascendo assim, a partir das partículas das 7 partes, e com a participação de outro grupo de habitantes do mundo racional, os que vieram depois, acompanhando a deformação. Então, a primeira humanidade foi gerada a partir da deformação da planície racional, em seus estágios iniciais de deformação, e a segunda humanidade foi gerada da planície racional em seu estado mais avançado de deformação, que já tinha se transformado nas 7 partes. Assim, com todos entendendo bem esse ponto importantíssimo do relato racional, todos vamos sabendo cada vez mais sobre a cultura que tem nossos raciocínios sobre o nosso passado, sobre nossas origens, sobre nosso histórico existencial. Estamos assim, avançando, dia após dia, no aprendizado racional, lendo, relendo, e entendendo com mais clareza, os livros de nossa salvação, os livros Universo em Desencanto. Salve! O calor produz o ar. O calor produz o ar, e o ar alimenta as vidas. Então o calor é quem dá a fórmula para a produção do ar. E esse mesmo calor faz esse ar se movimentar, produzindo os ventos. Então, não havendo calor, não há ar, e nem vento, que é o ar em movimento. Tem o vento natural, que só faz bem, e tem os ventos magnéticos, os ventos que são acumulados por poderes magnéticos, que vão acumulando até estarem com bastante pressão, aí soltam esse ar, soltam esse vento, que sai arrasando tudo que encontra pela frente. Então tem esse trabalho destrutivo, essa lapidação feita por esses poderes fluídicos magnéticos, com o ar. E tem também a poluição do ar, o ar que é poluído pelo artifício e aglomerações, como aí está nos grandes centros, a baixa ou péssima qualidade do ar. Com isso, o ar que deveria dar vida e saúde às pessoas, passa a causar doenças, por ser um ar poluído, envenenado, razão pela qual muitos deixam esses centros de poluição e vão morar em lugares com menor densidade demográfica e com menores taxas de poluição. E outros vão para os campos, onde a vegetação vai melhorar ainda mais o ar, porque o vegetal respira o ar, e nessa respiração, filtra esse ar respirado, exalando o ar limpo, o oxigênio sem contaminações. E esse ar puro, ajudando no fortalecimento da saúde das pessoas, dos seres que ali estão respirando esse ar puro. E no desenvolvimento do raciocínio, com o funcionamento do raciocínio, a respiração passa a ser outra, passa a ser feita com oxigênio racional, o oxigênio puro, limpo e perfeito, de essência da energia racional.
Aí não há mais doenças ou males que enfraqueçam e envenenam o corpo e o sangue das pessoas, porque o alimento passa a ser outro, passa a ser oxigênio racional, que é a energia racional. Porque com o raciocínio desenvolvido, o alimento não é mais elétrico e magnético, a pessoa não é mais alimentada pelo ar da deformação. A alimentação passa a ser feita pelo ar racional, o ar essencial racional, a energia racional. Salve! A vidência racional antes de se imunizar. Tem a vidência racional quando da imunização, e tem a vidência racional antes da imunização. E com a vidência racional antes da imunização, abre uma enorme janela de possibilidades para uma vida melhor, para o prolongamento de vida da pessoa, para a pessoa ter condições de atingir o momento de sua imunização racional. E imunizado, está livre de todos os maltratos da deformação, da matéria e de seu corpo material, passa a pessoa a ser uma vida eterna, ligada ao mundo racional. Então a vidência racional antes da pessoa se ligar, é uma graça divina para a pessoa, agraciada com esse poder dado por Deus a todos os estudantes do seu conhecimento, de sua cultura racional. E com a vidência racional, a pessoa tem condições de se entender com a natureza, que ainda está no governo de sua vida. Pois, nesse caso, apesar de ter a vidência racional, a pessoa ainda não está ligada em sua totalidade à energia racional, ainda não se ligou ao seu raciocínio, ainda não se imunizou. Então ainda está sob o governo do elétrico e do magnético, ainda está sob a autoridade da natureza. Mas como tem a vidência racional, vai ver e se entender com a natureza. Um entendimento de um aparelho racional consciente, com a dona de sua vida. E nesse entendimento com a natureza, vai ver o que pode ser feito para que sua vida seja mais tranquila e sadia, e venha ter as forças necessárias para alcançar sua consagração, sua imunização racional. E para que todos fiquemos prontos para a vidência racional, mesmo antes de nossa imunização racional, temos que amadurecer racionalmente. Amadurecimento este, que acontece com a aquisição do correto saber racional. Porque na fase racional é esse o saber que vale. Salve! O correto saber racional. Estamos em plena fase da aquisição do correto saber racional. Há muito chegou essa época, há de evoluirmos do saber primário racional para o correto saber racional. E o correto saber racional é, como diz o João, é a gente saber de cultura racional, como sabem os nossos raciocínios. Sendo essa uma maneira de nos estimular a sabermos mesmo, corretamente dos assuntos racionais. Então fizemos nossa primeira lida, e demais lidas, mas ainda assim ficamos só com o saber primário da cultura racional, um sabendo mais, outro sabendo menos, e outro se esforçando para saber, mas todos brilhantes persistentes no melhor da vida. Contudo, apesar de nossos esforços, os anos passavam, e nós não conseguíamos avançar significativamente no entendimento dos assuntos racionais, ainda permanecíamos com muitas coisas a serem sabidas e entendidas corretamente. Isto porque nos faltava algo, além de nossa dedicação à leitura, ao estudo, nos faltava a técnica correta do estudo, nos faltava o método, o modo certo de se estudar a cultura racional, para dela virmos extrair o correto saber racional. E foi aí que há uns 10 anos, o João nos evidenciou o curso supremo do raciocínio, que é o modo certo de se estudar a cultura racional. E nos explicou que só assim, fazendo o curso supremo do raciocínio, é que somos capazes de passarmos a interpretar corretamente os assuntos racionais. E nos disse que o curso supremo do raciocínio se faz necessário, por a obra racional ter sido ditada no modo do desencanto, que é o redígio do desencanto. Com isso, nos evidenciou, como há muito já vinha fazendo, as características do redígio do desencanto, para que familiarizados com suas peculiaridades, na relida, pudéssemos observar o racional superior fazendo uso desse método de comunicação. Mas não só isso, o João nos evidenciou, também, quais os assuntos racionais são afetados pelo redígio do desencanto, para que na relida, fazendo o curso supremo do raciocínio, pudéssemos ver claramente aquele ponto ou assunto, sendo apresentado pelo racional superior no modo do desencanto. E assim, o João nos entregou a fórmula para a aquisição do correto saber racional, ou em outras palavras, nos deu a receita do bolo, e nos explicou todos os seus ingredientes, e como fazer uso deles para um perfeito resultado final. E assim, hoje, mais do que nunca, de posse de todas as ferramentas e recursos básicos para que venhamos a ter o correto saber da cultura racional, todos empenhados em rever toda a sua compreensão sobre os assuntos racionais, todos dedicados a evoluir em seu aprendizado racional, para virmos a saber de cultura racional,
tal qual sabem os nossos raciocínios, aí estaremos prontos para a vidência racional. Salve!